Olá, pense aí. O que estas frases a seguir têm em comum? A primeira, você não pode ensinar nada a ninguém, mas pode ajudar as pessoas a descobrirem por si mesmas. E a segunda, na vida não existe nada a temer, mas a entender. Beth, eu vou trazer mais uma citação então. Há verdadeiramente duas coisas diferentes. A primeira é saber, e a outra é crer que se sabe. A ciência consiste no saber, já o crer que se sabe reside a ignorância. Você que nos acompanha, já pensou sobre essas frases? Quer descobrir? Então, vem com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Esta é a edição mensal de número 30 do Projeciologia. Abordamos a jornada do autoconhecimento por meio da projeciologia, a ciência que estuda a projeção da consciência, ou seja, a experiência fora do corpo físico. Sejam bem-vindos novamente. Falamos dos temas sem misticismo e sem religiosidade. Valorizamos a autoexperimentação e o pensamento crítico, como vocês já devem estar acostumados. Por isso, não acredite em nada, nem mesmo no que for dito aqui no programa. Tenha suas experiências pessoais. E para não deixar ninguém mais em dúvida, as citações que trouxemos são de 3 pessoas que ousaram dedicar suas vidas à busca do conhecimento. A primeira é de Galileu Galilei, depois Marie Curie e a última, Hipócrates. Falamos deles porque hoje nosso tema é ciência. E para isso, Elizabeth, recebemos uma convidada especial. Ela vai trazer a ponte entre a ciência acadêmica e a experiência fora do corpo. Estamos falando da Marina Weiler. Ela é neurocientista especializada na área de ciências médicas, PhD pelo Departamento de Neurologia da Unicamp. É também professora assistente de psiquiatria e ciências neurocomportamentais da Divisão de Estudos Perceptivos na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Marina, seja muito bem-vinda e muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Oi, Elizabeth. Oi, Felipe. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, Marina. Para começar, conte para nós um pouco da sua rotina de trabalho na Universidade de Virgínia. Você é professora e investiga experiências fora do corpo, estados alterados da consciência, mediunidade, entre outros aspectos. É isso, Marina? É isso mesmo. Gente, desculpa, eu estou arrumando aqui, porque de repente ficou super escura a minha sala, então eu vou dar uma clareada aqui. Tranquilo. É isso mesmo, Elizabeth, na divisão de estudos perceptuais, né, que a gente chama Division of Perceptual Studies, DOPS, não o DOPS da ditadura, né, mas o nosso DOPS aqui, a gente estuda fenômenos que a gente chama de extraordinários, né, que são fenômenos parapsíquicos ou qualquer experiência extraordinária que desafie o paradigma, né, fisicalista, materialista, que é atualmente aceito pela comunidade científica. E então, o meu foco principal dentro do DOPS são as experiências fora do corpo, mas eu também tenho alguns projetos estudando mediunidade, como tu falou, também tenho projetos estudando visão remota, que é a clarividência, e telepatia. Então, esses são os meus principais projetos dentro do DOPS. Poxa, sensacional, hein, Marina? E de onde veio essa vontade de estudar esses temas tão diferentes, assim, e às vezes até rechaçados pela ciência acadêmica? Olha, Felipe, eu vou te dizer que eu não sei dizer exatamente como ou quando que surgiu essa vontade em mim. Pode parecer até meio clichê o que eu vou falar, mas a sensação que eu tenho é que quase como uma missão, sabe? É uma coisa tão parte de mim, de quem eu sou. Eu cresci
desde adolescente, me fazendo essas perguntas, o que acontece depois que a gente morre, né? Qual que é a natureza da realidade, qual que é enfim, todas essas perguntas mais existenciais e fundamentais da nossa existência. E quando eu era adolescente, foi a primeira vez, inclusive, que eu até achei o IPC, né, em ferramentas de busca. E eu me lembro que quando eu vi a figurinha da pessoa tendo uma projeção, aquilo para mim foi tão impactante. Mas no momento eu não cheguei a me engajar com esse tipo de pesquisa e de estudo, mas fazia parte de mim fazer essas perguntas e esses questionamentos. E tanto que eu decidi fazer a faculdade de biologia, ser uma cientista e entrar nesse tipo de investigação. Dentro da biologia, eu já sabia que eu queria fazer neurociências, porque eu era fascinada pelo cérebro e por comportamento humano, eu queria entender muito o comportamento humano. E aí, depois, dentro da neurociência, que eu fui me dando conta que cada vez mais eu queria voltar para aquela minha antiga paixão de fazer perguntas tão fundamentais, né, do nosso aspecto tão existencial. E foi assim, então realmente eu não sei te dizer um momento exato quando isso aconteceu em mim. Teve um momento na minha vida que foi um divisor de águas, que foi em 2021, quando teve o concurso do Instituto Bigelow de Estudos da Consciência, que eu ganhei um prêmio com 2 colegas meus, o Rafael Casseb e o Alexandre Caroli, que a gente escreveu sobre a mediunidade, o trabalho mediúnico do Chico Xavier. E durante aqueles 6 meses que eu fiquei diariamente estudando todo o trabalho dele, que também entrei com conhecimento também do trabalho do Valdo Vieira, aquilo para mim foi um divisor de águas que foi, eu acho, que me trouxe a certeza, é isso que eu quero fazer da minha vida profissionalmente e é para isso que eu quero me dedicar. Então, foi. Pô, legal demais, hein, Marina? Eu acho que você está no caminho certo. Você está na sua missão ali. Engraçado que eu sempre, mesmo antes de 2021, desse divisor de águas que eu comentei, desse concurso que a gente foi, que a gente acabou ganhando um prêmio bem reconhecido internacionalmente, quando eu já me fazia essas perguntas do que eu queria fazer da minha vida, trabalhar com essas questões de consciência, né? Eu queria saber que eu queria trabalhar com neurociência, com consciência. Ao mesmo tempo, eu não queria logo me engajar num doutorado, ou logo que eu saísse da faculdade, com pesquisa parapsíquica. Então, foi uma escolha intencional eu estar dentro da pesquisa que a gente chama mainstream, né, pesquisando coisas bem aceitas. Então, eu fiz o meu background, na verdade, eu fiz pesquisa com ressonância magnética, com doença de Alzheimer. Então, fiquei ali no departamento de neurologia. Quando eu vim para os Estados Unidos, eu trabalhei com estimulação cerebral, com modelos animais, com bem neurociência básica. Então, eu quis me fundamentar como eu quis primeiro me fundamentar e ter um reconhecimento científico como uma neurocientista e uma cientista dentro do mainstream science, para depois de ter esse reconhecimento e as pessoas entenderem, ela é uma cientista, ela sabe o que ela está fazendo, eu consegui ir para essas questões, né, que a gente chama que são mais controversas, que estudar essa questão mais do parapsiquismo. Então, foi uma escolha bem planejada, digamos assim, traçar esse caminho dessa maneira. Na Conscienciologia, nós chamamos de inteligência evolutiva. Mas, Marina, uma situação muito comum na ciência que nós desenvolvemos, pesquisamos, que é a projeciologia, são as barreiras e os desafios para se conciliar assim, estudos e pesquisa da consciência com as metodologias e ferramentas das ciências acadêmicas. Como é que você lida com essa questão? Conciliar as ferramentas da ferramenta acadêmica com as ferramentas. Desculpa te perguntar de novo, Elizabeth. Não tem problema. Como é que você consegue conciliar as pesquisas, né, da consciência, que é essa que se manifesta
de uma forma que o paradigma mecanicista não consegue, com os equipamentos que eles têm, medir exatamente, né? Mas me parece que você utiliza alguns, com as ferramentas da ciência acadêmica, ou seja, como é que usa a metodologia para chegar nessas pesquisas, nessas comprovações? É uma pergunta bem interessante e de certa maneira até difícil de responder, porque trabalhar com consciência é uma questão bem complicada, né? Existem duas maneiras da gente se trabalhar com consciência. Eu acho que primeiro eu vou dar essa primeira explicação para chegar na resposta da tua pergunta. Existe, dentro da academia, existe o que a gente chama de consciência com C minúsculo e consciência com o C maiúsculo. A consciência com o C minúsculo, que a gente chama, são os correlatos neurais. O que isso quer dizer? É a gente entender o que está acontecendo no cérebro durante algumas experiências, né? Durante, enfim, quando eu estou experienciando tal sentimento, quando eu estou experienciando, ou então quando eu estou envolvido com, enfim, processos da gente que a gente se torna consciente, ou então quais são as teorias que explicam o que está acontecendo no cérebro, né, durante a tomada da consciência de eventos. Então, isso que a gente chama de correlatos neurais são o que está acontecendo no cérebro durante processos conscientes. Essa é a consciência com C minúsculo. Existe a consciência com C maiúsculo, que são questões mais existenciais, né? Que remete àquela famosa pergunta que a gente chama da questão the hard problem of consciousness. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é a questão de como que o cérebro, como que a partir do cérebro a gente consegue explicar a experiência de existência, o qualia, como que a gente, a partir do cérebro, de uma função cerebral, a gente consegue explicar o nosso processo consciente. E não existe resposta para essa pergunta. Né? Essa é uma pergunta que foi postulada há mais de 25 anos atrás por um filósofo muito famoso, até hoje não existe resposta. Ninguém se atreveu a responder, ninguém achou a resposta para essa pergunta, é isso que eu quero dizer, porque a resposta não está no cérebro, eu acho que eu vou botar claro desse jeito. Então, ninguém nunca vai achar essa resposta, porque não está ali a resposta, né? Estamos olhando para o lugar errado. Mas, então, existem essas duas maneiras da gente estudar a consciência dentro da academia. Eu comecei como mainstream, né, tentando entender bem correlatos neurais, o que está acontecendo no cérebro durante atividades de memória, o que está acontecendo no cérebro, e para isso a gente faz uso de, né, na maioria das vezes, ferramentas de neuroimagem, então EEG, que a gente coloca na cabeça das pessoas, ou ressonância, ou PET, qualquer uma dessas ferramentas que a gente consegue ver o que está acontecendo no cérebro. Então eu já estive lá durante meu doutorado, durante o pós-doutorado. Agora, na Universidade da Virgínia, que eu estudo, na verdade, essa consciência com C maiúsculo, né? Quais são as outras implicações, além do cérebro, onde está a consciência além do cérebro? Que abordam também questões mais filosóficas e não tão só da neurociência, né? Ali, limitadas à neurociência. E estudar consciência com C maiúsculo é muito mais difícil, porque a gente tem que estar aberto a outras hipóteses filosóficas além do materialismo, de que a consciência não é produzida pelo cérebro. Então, a gente tem que ir atrás de evidências. Existem evidências, então essas são as perguntas. Existem evidências de que a consciência não é formada pelo cérebro? Quais são essas evidências? Qual é o poder explicativo dessas evidências? Então, essa é a abordagem que a gente tem dentro do DOPS, da Universidade da Virgínia. Outros centros no Brasil, tem um centro bem forte também na Universidade de Juiz de Fora, e vários outros pesquisadores no mundo que têm essa abordagem de tentar identificar essa consciência, ela é produzida pelo cérebro? Quais são as evidências, né, para mostrar de que não são produzidas pelo cérebro? Então, a gente trabalha com essas evidências, a gente trabalha com esses fenômenos que indicam que a consciência não é produzida pelo cérebro. Legal demais. Você quer falar, Beth? Não, é que
Nós estudamos esse fenômeno já há bastante tempo, eu acho que por isso que você acabou nos encontrando, né? E eu me lembro do propositor dessa ciência, projeciologia, ele disse o seguinte, Maria: um dia a neurociência vai chegar à conclusão que existe a consciência fora do cérebro, e você está buscando isso. Então, fazem 37 anos que a gente está divulgando já isso, então, bem-vinda aí. Espero que a gente possa te ajudar nessa jornada também. Vou fazer um comentário aqui, desculpa, Felipe. Claro. Eu sei, Elizabeth, realmente, e só que a gente tem que ter muito cuidado, porque a Marina, o que eu acredito como pessoa, é um chapeuzinho muito diferente do chapeuzinho que eu uso, Marina, como cientista dentro da academia. E eu tento fazer essa ponte das minhas crenças, de tudo que eu já vi, de tudo que eu já vivenciei, e tentar fazer essa tradução de como eu coloco isso dentro da academia. Então, o paradigma consciencial que vocês estudam não é um paradigma aceito pela maioria dos cientistas. Vocês sabem que a teoria filosófica vigente é o materialismo, é o fisicalismo, e é aceita pela grande maioria da comunidade científica. Então, o que a gente está tentando fazer é buscando evidências, mostrando evidências, para, olha, não é bem assim, existe evidência de que, né, esse paradigma não explica isso. Sim. Exato. Tem uma pergunta aqui também, Marina. Você participa da divisão de estudos perceptivos, né, na Escola de Medicina da Universidade da Virgínia, certo? Uhum. Certo. Como os demais pesquisadores e professores da escola entendem o trabalho da divisão? O fato de você estudar experiência fora do corpo ou algumas coisas dentro desse bojo, ele é tido como algo místico e religioso ou não? Como algo realmente a ser estudado, ser experimentado? Olha, Felipe, a escola de medicina, assim, já teve muita história dentro do DOPS, dentro da escola do departamento de psiquiatria. Eu acho que eu vou trazer um pouco mais para o departamento. Não, a escola de medicina, ela tem vários departamentos. O DOPS, ele está dentro do departamento de psiquiatria e ciências neurocomportamentais. Então, eu vou trazer um pouco mais para o meu departamento. Já teve um histórico bem hostil, né? Quando a divisão, o DOPS, começou em 1967, com o Ian Stevenson estudando as memórias as crianças que tinham memórias de vida passada. Na época, em 1967, ele era o diretor do departamento de psiquiatria. E quando ele começou a investigar e ele quis dar continuidade para esse tipo de investigação, né, das memórias de vida passada, ele teve que abrir mão da diretoria do departamento de psiquiatria, porque não foi aceito na época. Então, ele teve que realmente abrir mão desse cargo, e aí que ele fundou o DOPS para se dedicar exclusivamente para esse tipo de pesquisa. Ao longo desses 60 anos, né, desde 1967, quase 60 anos que o DOPS existe, já teve muita hostilidade, ao ponto de que hoje o DOPS ele não é localizado dentro do campus principal da Universidade da Virgínia. Então, por diversos motivos, né, mas um deles porque o departamento e outros diretores do departamento de psiquiatria já quiseram fechar o DOPS, já tomaram várias atitudes para ter esse fechamento. Então, o pessoal do DOPS acabou desenvolvendo várias estratégias para continuar viva a nossa divisão. Então, hoje a gente funciona dentro de um prédio residencial, que se a pessoa passa na frente nem sabe que é a Universidade da Virgínia, nem sabe que a gente é do departamento. É uma coisa bem isolada, que foi uma medida bem protetiva. Mas, felizmente, na nossa história mais recente, isso está mudando. Então, a diretora atual do Departamento de Psiquiatria, ela é mais aberta à nossa pesquisa. A gente é bem mais recebido. Então, né, o
o povo mais antigo do DOPS, o Jim Tucker, Bruce Grayson, Edward Kelly, que é o que a gente chama da velha guarda, eles cresceram num ambiente um pouco bem mais hostil, em que eles tiveram que aprender, né, a manter aquilo mais fechado para se proteger. Nos últimos 2, 3 anos, 5 anos, com a nova diretoria do nosso departamento, que a gente está crescendo, a gente tem um monte de professores novos contratados, tem uma aceitabilidade muito maior, ao ponto de, numa das últimas reuniões que a gente teve com todo o pessoal do departamento, a chefe do departamento veio para a gente e disse: a gente precisa trabalhar mais perto, porque vocês precisam nos informar, como psiquiatra, a lidar com essas experiências anômalas que muitas vezes a gente tende a patologizar. Então, e a gente quer aprender qual que é a distinção entre uma experiência patológica e uma experiência saudável. Se um paciente chega no meu escritório ouvindo vozes, se uma paciente chega no meu escritório tendo um monte de alterações corporais, experiências fora do corpo, como que eu lido com isso? A gente precisa trabalhar mais próximo para ter essa troca, para a gente saber lidar também com os nossos pacientes. E importante para os psiquiatras, né, para os médicos psiquiatras que estão vendo pessoas que estão lidando com esse tipo de experiência, e para a gente também, né, que muitas vezes até a gente consegue recrutar participantes e né, fazer essa distinção. Não, isso aqui são experiências saudáveis, isso aqui são experiências que estão mais relacionadas a um transtorno, então os dois lados saem ganhando nesse sentido. Então, felizmente, mais recentemente na nossa história, a gente viu uma abertura um pouco maior do nosso departamento. Assim. Muito interessante, né, Felipe? Porque geralmente nos nossos cursos a primeira opção que a gente dá sempre é procurar um médico, né, da medicina ortodoxa tradicional, antes de vir e para ver se está tudo certo, para depois ver se é o parapsiquismo. Então, essa junção mesmo de profissionais vai ser muito interessante. Estou adorando aí. Ah, com certeza. Tá, né, Felipe? Sim. Tem uma pergunta aqui de uma internauta, Marina, a gente vai passar para você, o nome dela é Kátia Filippini. Ela pergunta assim: Marina, você acha que podemos vivenciar uma mudança de paradigma na ciência convencional ainda na nossa geração? Kátia, qual que é a tua geração? Deixa eu perguntar. Eu pensei a mesma coisa, Maria. Se tu já está nos teus 80, eu acho que não. Não, ela deve estar perto de 30 e poucos. Olha, eu acho que sim, eu gosto de ser otimista e pensar que sim. Eu acho que realmente está tendo uma mudança muito grande na mentalidade de cientistas. Eu acho que as pessoas estão se abrindo mais para essa mudança de paradigma. E eu gosto de ser otimista e eu acho que nas próximas décadas a gente deve estar vendo alguma mudança, sim. Tudo certo, viu, Kátia? A Kátia é estudante de psicologia e está se direcionando para a neuropsicologia. Então, acho que eu conheço ela. Então, me parece que por isso que ela está bastante interessada nessa sua entrevista, sabe, Marina? Mas eu tenho uma pergunta aqui para você também. Marina, você é neurocientista. Algumas décadas atrás era comum se dizer que o ser humano só usava 10% da sua capacidade cerebral. Primeira pergunta, isso mudou? Já se sabe que usamos o cérebro mais plenamente ou um percentual maior? E a segunda, assim, as experiências fora do corpo ou parapsíquicas não podem ser meras criações fantasiosas ou percepções equivocadas do cérebro? Bom, sobre a porcentagem do nosso cérebro que a gente usa, a gente sabe da neurociência que não é mais verdade isso da gente usar 10% do nosso cérebro, né? Isso vem de uma escola bem antiga que chamava frenologia, que acreditava que existia uma divisão bem demarcada para cada atividade, cada função cognitiva, né, cada atenção, memória, tinha exatamente aquela regiãozinha do cérebro, aquela coisa que a gente não usava todo o nosso cérebro. Hoje a gente sabe que a gente usa o nosso cérebro todo,
é um conhecimento totalmente diferente que a gente tem das nossas funções cerebrais nas últimas décadas. Isso graças ao advento da neuroimagem, da ressonância, que a gente consegue ver realmente como o cérebro ele trabalha totalmente orquestrado, regiões dos cérebros completamente distantes uma da outra estão super conectadas, funcionalmente conectadas e precisam estar conectadas para certas funções acontecerem. Então, desde o nível microscópico ao nível macroscópico, é uma orquestra, né, no cérebro. E ela tá funcionando e ela inteira funciona. Claro que tem regiões que em alguns momentos se ativam mais, regiões que em alguns momentos estão desativadas, mas dizer que nós, como seres humanos, não usamos o nosso cérebro todo, a gente sabe que isso já caiu por terra. Caiu por terra. Eu ia dizer já caiu por água, mas já caiu por terra a expressão. Boa! E a outra pergunta, se essas experiências parapsíquicas podem ser uma alucinação, podem, né? Tudo pode. Era o que você estava falando, né, Marina? Claro, assim, os psiquiatras estão entrando também. Então, assim, se elas podem ser, elas podem ser. Se ela quer saber se a minha opinião é se essas experiências parapsíquicas são uma alucinação do cérebro, não, eu não acho que elas sejam. E eu acho que hoje, na literatura científica, existe evidência suficiente para dizer que elas não sejam. Então, de novo, existem fenômenos, por exemplo, experiências de quase morte, ou fenômenos em que existe consciência ou uma mente funcionando quando não existe atividade cerebral. Então, por exemplo, essa é um fenômeno ótimo para a gente explicar que a consciência, não para explicar, para usar como evidência de que a consciência não não vem do cérebro e também não é uma alucinação do cérebro, porque a gente sabe que em muitas dessas experiências as pessoas conseguem adquirir informações que estão além do corpo físico, né? Pessoas durante anestesia ou pessoas que estão até clinicamente mortas, elas conseguem ter acesso a informações em que elas não deveriam estar acessando devido às condições ou à localização do corpo físico. Então, esse tipo de experiência serve de evidência de que, né, eu não acho que elas sejam alucinações do cérebro. Bacana, Marina. A gente já está quase no final do bloco, e aí, nesse momento, a gente faz 2 perguntas para os nossos convidados. No caso, você, né? Então, a primeira não é nenhuma pergunta, é uma intimação aqui. Indica para a gente, que pode ser um livro, um filme, uma live, um podcast, ou qualquer outra fonte de estudo e pesquisa que você recomenda. Olha, o livro que eu sempre vou recomendar vai ser o livro do meu colega Edward Kelly, que chama Irreducible Mind. Eu não sei exatamente qual é a tradução em português, talvez seja Mente Irredutível, não sei como é que foi, mas, assim, é um livro dessa grossura, né, tem mais de 300 páginas, na verdade é uma trilogia, o primeiro deles é o Irreducible Mind. Esse foi o livro que, quando eu comecei a ler com um amigo meu, fez parte também desse momento da minha vida em que foi um divisor de águas, porque ele escreve tão bem e ele mostra a evidência, né, de que a mente não é formada pelo cérebro. Então, esse é um livro ótimo, acho que certamente é um dos tops da literatura da parapsicologia. Existem vários podcasts que eu gosto de acompanhar, né, que lidam com consciência. Eu acho que esse livro é muito bom. Deixa eu pensar se tem mais. Alguma pesquisa que você acha fundamental, Marina? Acho a pesquisa de novo, vou puxar a brasa para mim, a pesquisa do Ian Stevenson com as crianças, com as memórias das vidas passadas nas crianças. Acho fundamental, acho uma pesquisa linda, acho linda a maneira como ele começou a pesquisar cientificamente o que eram, né, só relatos anedóticos. Com certeza a pesquisa do Bruce Greyson com experiências de quase morte também
Acho que são fundamentais de serem estudadas. E a outra frase para você completar é a seguinte: na sua opinião, evoluir é? Evoluir é. Evoluir. Como bióloga, eu diria que evoluir é se adaptar e gerar filho, né? Mas não é essa a mensagem que eu quero passar. Evoluir é se adaptar. Evoluir é se adaptar. Eu acho que talvez no sentido mais moral e existencial da palavra, evoluir não seja tanto se adaptar, evoluir é aprender. Aprender em direção às escolhas baseadas em amor e não em medo. Acho que é isso. Muito bom. Marina, muito obrigada. Aguarde mais um minutinho. E para você que nos acompanha nos canais do IPC, ajude o programa a chegar a cada vez mais pessoas. Compartilhe, dê um like e continue por aqui, porque a Marina Weiler segue com a gente no próximo bloco. E aí, pessoal, bem-vindo ao segundo bloco, bem-vindos, né? Nesse segundo bloco, a gente aborda alguns relatos, experiências vivenciadas pelas pessoas, né? Penso que quem já acompanha o programa tem uma noção de que esse segundo bloco é dedicado a isso. O relato de hoje foi gentilmente feito pela escritora e também voluntária do IPC, Betânia Abreu. Ela é voluntária e docente de Conscienciologia desde 2014, e ela foi nossa convidada especial no programa de número 13, com o tema O que acontece quando morremos. Betânia é autora do livro A Vida Segue, publicado pela Editares. Vamos acompanhar o relato dela. Olá, pessoal. Eu sou Betânia Abreu. Eu sou voluntária do IPC, sou de Brasília, mas estou falando de Foz do Iguaçu. Eu queria compartilhar com vocês uma experiência projetiva que eu tive, bem diferente das experiências que eu estou acostumada a ter. Eu tenho um certo traquejo com experiências assistenciais, eu costumo fazer resgates de consciência, ajudar a trabalhar no extrafísico. Eu escrevi um livro de relatos projetivos, de projeções assistenciais. Mas, normalmente, eu deito, me preparo energeticamente, faço 30, 40 minutos de trabalho energético e depois durmo e vou para as projeções. Dessa vez, eu estava num voo para Buenos Aires, era em torno de 4 horas da manhã, quando eu fui lançar meu livro lá, o ano passado. Eu não durmo em avião, ônibus, com pessoas em volta, mas, de repente, eu apaguei e me vejo fora do corpo, num ambiente que eu reconheci imediatamente ser um ambiente hospitalar, com corredor branco, com muitas salas. Eu abro uma porta e encontro uma mãe com uma criança de mais ou menos uns 11 anos. O interessante é que eu pude captar o nome dessa criança, se chamava Alan. A criança estava com uma crise respiratória muito grave e tinha assim, o rosto azulado, né? Estava cianótica, e a mãe muito aflita do lado. Eu percebi que era um contexto espanhol, porque a mãe fala com a criança em espanhol. Ela chama irro, irro, e bate assim no rostinho da criança, tentando reanimar. Essa cena me impactou muito. De um lado, a mãe tentando reanimar a criança, e do outro lado, eu, que estava ali para ajudar aquela criança a sair do corpo. Mas esse era meu trabalho ali. Então, eu abro os braços assim para a criança. Eu não sei se houve algum tipo de reconhecimento, porque ela se tranquilizou imediatamente. Eu abraço a criança, né? Acolho a criança assim nos braços. Devagarzinho, ela vai se acalmando. Eu posso ver o corpinho dela desfalecendo e posso ver também ao lado da mãe 2 amparadores. Então, eu entendi, a pessoa que fica também tem amparo. Tinha 2 consciências ali para apoiar a mãe naquele momento. E aí eu vou saindo com a criança, ela fica bastante aliviada quando percebe que passou, né, aquela dificuldade respiratória. Fora do corpo a gente não precisa respirar, então ela se sente melhor e eu vou jogando energia, conversando com ela devagarzinho, utilizando as técnicas que eu já desenvolvi nesses atendimentos.
e a gente deixa o quarto, anda por um corredor comprido, assim, grande, e logo no final do corredor estão outras 2 concierges. Essas concierges sempre trabalham comigo. Eu faço o resgate e elas vêm para recolher a concierge, normalmente é assim que funciona. E elas trazem uma maca, a gente deita a criança, ela segura na minha mão, não solta de jeito nenhum. E eu espero ela adormecer, acalmo ela, fico ali com ela, e depois, quando ela dorme, né, ela já não está mais cianótica, já tem um semblante bem mais tranquilo, as concierges levam a criança para o atendimento. E nesse momento eu volto imediatamente para o corpo, assim, foi uma volta bem brusca, fico um pouco desconfiada, pensando que se as pessoas perceberam alguma coisa, né, ao lado, mas tá tudo tranquilo. Então eu fiquei pensando na importância da gente, eu chamo de prontidão assistencial. Eu tô voando por Buenos Aires, eles perguntam, onde está a Betânia? Vamos buscar a Betânia para ajudar essa criança. E foi uma experiência que me impactou um pouco, né, pelo conteúdo, mas fico imensamente satisfeita de poder ter realizado esse trabalho. Espero que vocês aproveitem esse relato. Obrigada. A Betânia Abreu, Marina, ela tem vários relatos de projeções assistenciais no livro dela. É um livro que está causando bastante impacto e muitas pessoas estão se identificando e que elas, inclusive, falam que estavam sonhando, mas estavam fazendo esse tipo de trabalho igual a Betânia faz extrafisicamente. E eu queria só voltar, e eu queria só fazer uma perguntinha para você. Você tem alguma pesquisa, Marina, ou estudo na universidade cujos os resultados você pode compartilhar com a gente? Eu comecei a minha primeira projeto, pesquisa com o pessoal do IPC em 2023. Em agosto de 2023 eu fiz um projeto piloto, não sabia nada na época, foi uma coisa que para mim foi super importante, porque eu aprendi um monte também, que eu trouxe 2 participantes, até esses experimentos foram na Unicamp, no departamento, no laboratório de neuroimagem, que foi onde eu fiz o meu doutorado. Eu trouxe 3 participantes durante um fim de semana e, enfim, porque eu nunca tinha trabalhado com pessoas que conseguiam induzir essas experiências, para mim era tudo completamente novo, então eu precisava entender qual que dá para acontecer isso, né? Dá para a gente trabalhar com pessoas que induzem experiências, porque isso é uma coisa que na literatura científica bem limitada. Não existem assim artigos científicos realmente, existem livros, né? Mas quando a gente fala de artigo científico mesmo, são pouquíssimos os artigos que trabalham com pessoas que conseguem induzir. Então eu queria ter esse primeiro contato e entender, né, como que eu posso fazer isso. E nesse final de semana, até acabei de publicar o artigo, acabou de sair, posso compartilhar com vocês. Nesse fim de semana, eu queria, então, entender quais são as condições necessárias para vocês conseguirem se projetar, né? Tanto do ambiente, entendi que, né, trazer as pessoas para dentro de um laboratório de neuroimagem, que é dentro de um hospital, não é o ambiente ideal para vocês, existe toda aquela questão energética que é importante, né, nunca, para vocês terem noção, nem isso eu sabia, né, eu era realmente tão crua que eu não tinha entendimento disso. E, né, qual que é o ambiente ideal, fazia barulho, e aí as pessoas se distraíram com isso, e aí a gente pegou e botou um colchãozinho no chão, completamente desconfortável, era dentro de um escritório, não, foi uma coisa assim, completamente, uma gambiarra que a gente fez durante um fim de semana, que os meus 3 participantes, mesmo assim, conseguiram ter a projeção, apesar de tudo. Tinha uma clarabóia com claridade na cara das pessoas. Não, foi tudo... A porta batia, foi tudo como não deveria ser, né? Sim.
Mas interessante que só para falar, quando acontecem esses barulhos, assim, quando ocorre a projeção, o veículo que se projeta volta, porque o soma sente ainda o barulho, né? Ele está inanimado ali, sem a consciência, mas ele sente o barulho e aí retrai novamente, os veículos retornam. Por favor. Pois é, e eu não sabia disso, né? E um dos objetivos desse projeto piloto nesse fim de semana também foi a gente achar a solução para uma das limitações que eu estava encontrando na época era eu precisaria saber como que os projetores poderiam me avisar que a experiência estava para acontecer. Porque como o objetivo num projeto futuro seria fazer EEG com as pessoas, que eu fiz, inclusive, ano passado, quando a gente está coletando EEG, né, eu estou coletando ali 1 hora de EEG, eu preciso saber exatamente o momento em que a experiência está começando, né, porque para algumas pessoas pode demorar 5 minutos, para outras pessoas pode demorar 40, né, e eu preciso ter esse marcador no EEG. E aí começou as perguntas, e aí, como que vocês podem me indicar quando a experiência está para começar? Dá para mexer um dedo, né, que é o que a gente... Típico, quando a pessoa está dentro de uma ressonância e a gente está fazendo alguma tarefa, a pessoa vai lá e aperta o botãozinho para dizer... E aí eu conversando com as pessoas entendi, não dá, a gente não consegue mexer o dedo, o corpo está paralisado, se a gente mexer a gente volta. Então, né, pensando em várias entrevistas, várias conversas, o que a gente faz então? E aí surgiu a ideia de fazer o movimento dos olhos. E aí nesse projeto piloto, então, a gente pediu para os 3 participantes, eu queria testar se vocês conseguiam me dar movimentos voluntários com os olhos, quando sentiam que estavam para se projetar, né? Naquele momentinho antes, em que ainda tem algum controle. E sim, a gente conseguiu mostrar, então, publiquei os resultados agora, então é quase que a gente estabeleceu um marcador que pode ser utilizado com certa confiança, claro que exige treinamento de vocês, né? Então, não é uma coisa que a pessoa vai conseguir fazer agora, mas assim, com treinamento dá para ser feito esse movimento dos olhos. Então, se a gente colocar eletrodo aqui, eu consigo ver no meu computador, quando a pessoa me sinaliza com os olhos, a Elizabeth e o Felipe estão me indicando que a projeção está para acontecer, que eles estão naquele momento, né? Então, isso foi um resultado muito legal que a gente publicou, e que no projeto que teve daí ano passado, que foi o projeto maior, com 21 participantes em julho, que daí, aí que eu aprendi, né? Aprendi um monte nesse projeto piloto. E aí, conversando com os participantes, eles me disseram, olha, Marina, é importante para a gente o ambiente, a energia. Quem sabe tu não faz os experimentos em Foz, aonde a gente se sente em casa, onde é o nosso ambiente, onde o ambiente é otimizado para essas projeções. E aí eu me programei, consegui, né, em julho que vocês tiveram um evento bem grande, e aí né, o Gabriel, a Nádia, todo mundo me falou, esse é o momento, Marina, vai ter um monte de gente aqui, gente boa. E aí, então, consegui me programar, fui com um colega meu aqui do DOPS, a gente foi com o nosso EEG portátil, a nossa maletinha, o nosso computador, e aí a gente fez os experimentos, então, ali no CAE, que foi super legal, foi super bonito, 21 participantes, coletamos EEG. No momento, agora, eu não tenho resultados sobre o EEG, porque a gente está analisando esses dados ainda, eu tenho um estudante que está analisando, e a análise de EEG é bem demorada, então a gente está fazendo essas análises, e durante esses experimentos também, que aconteceram em julho do ano passado, eu fiz entrevistas bem extensas com os participantes, de 1 hora, para entender, né, não só o que a pessoa viu, experienciou, né, durante a projeção, mas eu queria entender também como é se estar fora do corpo. Então, agora eu já estou analisando esses dados dessas entrevistas também. Não existe na literatura nenhum artigo explicando como é se estar fora do corpo, como vocês se sentem. E isso eu entendo hoje, depois de tanto conversar, né? Eu entendo que vocês muitas vezes sentem como se
tivessem mesmo ainda um formato, né, quando vocês fazem as projeções de psicossoma, aí tem as projeções de mentalsoma, então, as projeções de psicossoma, que são a maioria delas, vocês ainda têm quase que uma noção de corpo, de formato, de tamanho, que é bem realista, né? E o que acontece, na verdade? Vocês volitam ou se sentem mais leves, não é o peso do corpo físico. E aí conseguir também entender como a lucidez, como a transmissão de informação é diferente, né? São a comunicação bem mais telepática, o download de informações, as entidades que vocês encontram durante as experiências fora do corpo, tudo isso que eu estou falando é material que não existe na literatura científica, em termos de artigos científicos da academia. Sim, então, isso é um material muito rico. As entrevistas que eu coletei, já estou começando a escrever tudo isso, eu quero publicar, eu acho que são experiências riquíssimas e lindas que vocês têm, que eu acho que isso realmente precisa o mundo precisa conhecer essas experiências, né? E, só para terminar aqui, eu sei que eu estou falando um monte, teve uma outra parte do projeto que teve o alvo projetivo, né? Enquanto as pessoas estavam lá com a touquinha do EEG na salinha fechada, a gente colocou um alvo projetivo numa outra sala, que estava sendo mostrada no monitor do nosso laptop. E a gente teve algumas experiências bem interessantes, duas participantes, né? Duas moças, conseguiram visualizar o que estava acontecendo na sala em que os pesquisadores estavam, que era eu e o meu colega, e deram informações bem acuradas de onde a gente estava sentado, do que a gente estava fazendo, inclusive de posições em que a gente nunca tinha sentado antes com outros participantes. Então, teve uma participante que chegou para mim: Marina, eu te vi sentada nessa cadeira e vi o teu colega, mas ele estava sentado lá naquela cadeira, na ponta. E aí, quando ela falou isso, eu lembro que eu olhei para ele e realmente ele estava, durante a experiência dela, sentada naquela cadeira lá na ponta, numa cadeira em que ele nunca tinha sentado antes, mas durante a experiência dela, ele estava lá lendo um livro. E aí ele não estava na mesa do computador, né? Então, foi super interessante. Teve uma outra moça que também conseguiu ver, e aí a gente tinha trocado as posições e ela conseguiu ver isso, né? E teve uma outra experiência que para mim foi muito marcante também, de um participante que ele teve uma projeção que até para ele me relatou que foi diferente das projeções anteriores, em que ele me descreveu que ele foi dentro da mente de uma criança. E para mim foi muito interessante, porque tudo que ele me trazia ressonava muito com o meu filho e com as experiências do meu filho e com a personalidade do meu filho e com o que o meu filho está vivendo. Então, esses são os dados, os resultados agora que eu posso compartilhar com vocês. E posso te dar uma dica? Tenta medir o peso também do corpo físico quando os voluntários se projetam. Tu sabe que tem um pesquisador, eu já pensei em fazer isso, tem um pesquisador, John Kruth, que ele trabalha no Rhine Institute, na Carolina do Norte, que ele também já trabalhou numa época com experiências fora do corpo, e ele só teve 3 participantes na época, isso já faz mais de 20 anos, eu acho. E os participantes estavam numa balança humana, e ele fez essa medição de peso quando a pessoa tinha projeção. E sabe o que ele achou que é mais interessante? Que o corpo ficava mais pesado quando a pessoa tinha projeção, que é o oposto do que eu esperaria. Não, mas é isso que eu gostaria, porque você não vai, provavelmente, pelo que a gente sabe, você não vai conseguir sempre o mesmo tipo de peso, porque depende de outras situações que ainda eu acho que você vai pesquisar. Eu não vou dar spoiler, Marina, vou deixar você pesquisar. Vai me falar. Depois a gente conversa em off, quero saber. Então, tá bom. Mas, Elizabeth, é muito interessante, eu adoraria fazer essa medição de peso,
O problema é que essas balanças, elas são caríssimas, né? Para medir. Imagina para ficar o peso deitado, né? Eu imagino que, gente, tem que pesar todo o corpo, né? Então, realmente, eu imagino que não seja muito fácil, não. São balanças que a pessoa fica deitada e elas são de alta precisão, que a gente chama. Então, elas custam milhares de dólares, né? Então, no momento, eu não tenho a capacidade financeira para fazer, mas eu adoraria fazer essa medição. Eu acho que seria interessante. Felipe, você quer trazer uma pergunta? Parece que tem de internauta. Tem do internauta, mas eu vou trazer uma minha primeiro. Eu queria saber... A gente vai deixar ela trazer, Felipe. Se ela já teve alguma projeção, algum sonho lúcido, algo assim que ela sonhou, supostamente, aconteceu depois. E é bem interessante, Marina, depois você responde isso, mas só quero fazer uma observação. Você fala assim, porque vocês precisam de um ambiente e tal, como se os projetores, entre aspas, fossem um grupo. Mas não é, né? Para a Conscienciologia, todo mundo se projeta todas as noites. Então, por hipótese, você também se projeta. Você já percebeu alguma projeção ou uma hipótese de projeção que você tenha vivido? Tá. Só para responder, assim, eu realmente, quando eu falo, né, vocês precisam, ficou essa coisa bem separada, né? Eu falo nesse sentido, vocês precisam, porque para mim, vocês têm muito mais, vocês conseguem induzir com muito mais controle do que eu, né? Se eu deitar 1 hora ali e colocar um EEG na cabeça, eu não vou conseguir ter esse tipo de experiência que vocês têm. Então, por isso que eu coloco vocês nesse grupo mais separado. Rapidamente, no caso. Mas que a gente usa técnicas. Vocês dominaram as técnicas. Pois é, Felipe, eu realmente, né, tenho bastante conhecimento dessa ideia que a gente se projeta toda noite, né, o que a gente não lembra, né, não tem a lucidez, não lembra. As experiências que eu tenho, vocês vão dizer que sim, vocês vão dizer que eu já tive experiências fora do corpo. Eu digo que não. Eu não vou dizer nada, você pode só trazer ela. Aí eu acho que a gente tem que. Para responder essa tua pergunta, eu vou ter que abordar uma outra questão que, de novo, eu só aprendi com entrevistas e quando eu entrei um pouco mais dentro do IPC, que é a definição de experiência fora do corpo. Tá, eu vou responder a tua pergunta, mas espera aí. Dentro da academia, da universidade e dos nossos estudos científicos dentro da academia, uma experiência fora do corpo é aquela experiência em que a gente se sente separado do corpo físico, que existe essa separação, né? Aqui eu tenho noção de eu existo nesse momento e eu sei que eu não estou no meu corpo físico. Esse conceito, ele muda um pouco para vocês, e eu só fui aprender isso também, né, com muita dificuldade, até me adaptar à linguagem, que a questão das experiências fora do corpo para vocês e as projeções lúcidas, ela está muito mais ligada à lucidez do que a realmente aquela sensação de estar separado, né? Então, é o que vocês chamam de projeções lúcidas. Então, eu fui entender que o meu conceito de experiência fora do corpo e como eu lido dentro do meu dia a dia na academia é diferente do conceito em que vocês lidam no dia a dia dentro do IPC, que é muito mais ligado à lucidez e não necessariamente à sensação de separação do corpo. Tá. Colocando isso no papel, que existe um pouco dessa discrepância em termos de conceito de experiência fora do corpo, eu nunca tive a sensação de estar separada dentro do meu corpo. Então, eu nunca tive aquela sensação, nossa, eu estou aqui e o meu corpo está lá e eu sei que eu não estou no meu corpo. Que, de novo, eu, Marina, cientista dentro da academia, essa é a definição que a gente tem. Mas eu tenho muitos sonhos em que eu voo. Então, para vocês, essas são projeções, essas são experiências fora do corpo. Então, eu vou colocar assim, as experiências que eu tenho são, sim, eu tenho muitos sonhos, sempre tive, desde de criança, sonhos que eu vou, adoro sonhar, tenho pelo menos uma vez por semana, e agora, depois de adulta, há 1 ano mais ou menos, que
quando eu vou, para mim, virou um critério que eu sei que olha que engraçado, na verdade, como isso mudou dentro da minha percepção. Quando eu estou voando, para mim, eu estou sonhando, porque eu estou voando e eu sei que eu não posso voar quando eu estou acordada, quando eu estou no meu corpo físico acordada. Então, quando eu estou tendo essas experiências que eu estou sonhando, que eu estou voando, eu tenho a lucidez de me dar conta de que eu não estou acordada. E aí a minha interpretação eu estou sonhando. Então, quando eu conto essas minhas experiências, compartilho com o pessoal do IPC, as pessoas me falam, Marina, tu já está se projetando, tu se projeta, tu só, né? Mas vamos colocar pingos nos is, então, em termos de conceitos. Não, excelente. Com o tempo, você vai tendo mais lucidez, né? E aí, quem sabe, você pode ver um dia seu corpo, assim, perceber que você está separado. Engraçado. E, assim, o engraçado é que eu já fiz o curso do IPC, né? Já aprendi algumas técnicas básicas, já tentei outras com outros pesquisadores também, e eu nunca consegui ter uma projeção. Eu durmo toda vez. Eu fechar o olho e começar a trabalhar nas energias, começar naquele processo, né, mais, enfim, mais direcionado. Em 10 segundos eu estou dormindo. E aí passa aquela 1 hora e eu acordo, droga, eu dormi de novo, não acredito. Sempre. Problema de principiante, né, Felipe? Problemas de principiante. Mas é assim mesmo, viu, Marina? Eu vou trazer uma pergunta, depois o Felipe continua, de um internauta, que é o Tiago Pontes. Considerando a atenção atual da academia às Sciences of Consciousness, como a pesquisadora compreende que suas pesquisas podem ajudar no debate sobre o que é e como se origina a consciência? Considerando a atenção atual da Academia Sciences of Consciousness, como a pesquisadora compreende as coisas podem ajudar no debate? Tiago, conheço o Tiago, meu participante, muito bom. Obrigada aí, Tiago, por estar assistindo. Como que eu acho que a minha pesquisa pode ajudar? Acho que, assim, aquilo que eu falei, que eu estava falando mais no começo, né? As experiências fora do corpo, elas fazem parte de um conjunto de experiências que fornecem evidência de que a consciência não é formada pelo cérebro. E, então, junto com experiências de quase morte, junto com as lembranças de vida passada, que a gente chama de reencarnação, junto com experiências de mediunidade, as experiências fora do corpo, elas fazem parte desses fenômenos. Então, eu acho que é dessa maneira que a minha pesquisa pode ajudar nesse debate, né? Eu mostrando evidências de que, olha, a pessoa, quando estava fora do seu corpo, ela conseguiu ter acesso a informações em que não tem como ela ter conseguido, né? Como que essa pessoa me explica que ela viu o meu colega sentado lá lendo um livro, sendo que ele só estava sentado lendo um livro durante 40 minutos, em que ela estava lá toda com EEG na cabeça, com a porta fechada, né? Então, é nesse sentido que eu acho que a minha experiência pode contribuir muito. Mas não só isso, tem uma coisa que a gente esquece muito dentro da pesquisa científica, que é a experiência subjetiva da pessoa. A gente se preocupa muito com os dados qualitativos, né? Aquilo que a gente consegue medir. Conseguiu medir que a pessoa conseguiu visualizar tal coisa, né? Aquela coisa bem medida e objetiva. E a gente muitas vezes esquece da experiência subjetiva e o quanto ela também é importante para informar. Então, quando a pessoa tem uma experiência fora do corpo, aquela experiência ela é muito real. Ela não é comparável a um sonho, ela não é comparável nem com a nossa realidade, ela tem uma qualidade muito diferente. E eu acho que isso também tem que ser levado em consideração. O que a pessoa está sentindo, né?
ela sente que aquilo é real, ela está se encontrando também com pessoas que já estão falecidas, né? Então, todo esse tipo de informação, eu acho que ele também tem que fazer parte, e não só a questão de colocar um alvo projetivo, que é aquilo que a gente está, aquele beabá que a gente está acostumado. Então, eu acho que tem, de muitas maneiras, as experiências fora do corpo podem ajudar nesse debate de como se origina a consciência. De que, pelo menos, ela não se origina no cérebro. Como que ela se origina? Agora que eu estou lendo a pergunta, Thiago, não sei se eu respondi. Como que se origina a consciência? Eu acho que é uma pergunta que não sei se a gente tem ferramentas necessárias para isso, mas a gente talvez consegue responder de que ela não se origina no cérebro. Felipe, a produção já está falando para a gente tocar à frente aí, que a gente está segurando muito tempo a Marina. Sacanagem, né? A gente podia manter a Marina aí até o final do programa. Tá muito legal. Eu diria que é a noite toda. Eu tô no escuro aqui tentando mexer com o meu celular e desculpa ficou aí, gente. Ficou escuro aí, né? Ó, eu vou deixar assim com o celular bem na minha cara aqui para vocês me verem, então. Marina, com isso chegamos ao final do bloco. Eu vou falar com pesar. Toda a nossa equipe é muito grata por sua participação hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, Marina. Seja sempre bem-vinda aí. Obrigada eu. Nossa, assim, ó... Eu não tenho nem palavras para dizer o quanto eu aprendi nesses 2 anos, desde 2023, que eu realmente comecei a estudar e conversar com vocês. As conversas que eu tenho são riquíssimas, a troca que eu tenho de ideias, o feedback que eu tenho de olha, Marina, faz isso, muda aquilo, faz os experimentos aqui, muda o alvo, e entender quais são as limitações, né? Como fazer melhor a minha pesquisa. Não só isso, mas entender, eu acho que as experiências fora do corpo, de uma maneira geral, eu sei que por eu ter esse contato com vocês e conversar com os participantes, eu tenho uma coisa muito rica nas minhas mãos que outros pesquisadores que estudam experiências fora do corpo não têm necessariamente, que é esse contato com pessoas que têm experiências fora do corpo, né? Então, eu queria agradecer que todo mundo do CAEC, do IPC, sempre me recebeu de braços abertos, nunca tive problema nenhum, sempre fui super bem recebida, sempre foi fácil encontrar participantes, sempre foi tudo muito, muito bom. Queria agradecer a vocês. E a gente agradece o seu interesse nas nossas pesquisas também. Exatamente. Pessoal, então compartilhe esse vídeo, dá um like aí pra gente, fortalece o canal do IPC. Aproveitem também para conhecer toda a produção do IPC nas nossas mídias digitais e nas redes sociais. No próximo bloco a gente tem técnicas projetivas. Hora de falar de técnicas. Apresentamos práticas para o desenvolvimento da experiência de projeção lúcida. Hoje trazemos a técnica do fator projecional. O vídeo foi preparado e produzido pela voluntária Isis Margalho. Vamos acompanhar o que ela trouxe para nós hoje. Técnica da projeção consciente do fator projecional. O fator projecional é o alvo mental, seja o objeto-alvo ou o local-alvo específico, usado por você como suporte psicofisiológico para sua projeção consciente. Objeto-alvo. Você pode escolher um objeto-alvo, assim como também um local-alvo, ou uma ideia-alvo, como fator projecional, elemento ou foco da atenção para fora do seu corpo humano, em um distrito extrafísico paratroposférico. Tipos. Inúmeros objetos-alvos podem ser escolhidos por você, mas deve ser utilizado apenas um como fator de fixação, por exemplo, internos, dentro de casa, indoors, ou em um recinto fechado, objeto de uso pessoal, livro, caixa de música fechada, pequena obra de decoração, escultura, tela de pintor e outros. Externos, fora de casa, outdoors, ou ao ar livre, arbusto, pedra, duna, muro e outros. Pessoa. Também pode ser usada uma pessoa-alvo.
Afinidade. O local onde se situa o objeto-alvo é de suma importância para você, na condição de candidato à produção da projeção consciente, que precisa ter afinidade ou estabelecer rapport com o ambiente, gostar dele, conhecê-lo em seus mínimos detalhes e até frequentá-lo, se for necessário. Locais-alvos. Você pode escolher como exemplos de locais-alvos e empregar apenas um como fator de fixação, cômodo ou peça interna de casa ou apartamento, um trecho do jardim ou do quintal da sua base física. Espontânea. Certos objetos que lhe comunicam empatia, em locais que o predisponham psicologicamente a produzir a projeção consciente, funcionam como fatores projecionais naturais, desencadeando projeções não programadas, espontâneas e surpreendentes, às vezes até mesmo sem você ter consciência da existência do fator projecional. Eis 3 etapas para desencadear a projeção consciente por meio do fator projecional. Isolamento. Escolha um local calmo, tranquilo e seguro, pode ser o seu quarto de dormir, deite-se em uma cama ou poltrona. Escuridão. Escureça completamente o quarto para evitar distrações visuais. Objetivo-alvo. Pense no objetivo-alvo, na ideia-alvo, no seu objetivo projetivo. Fixe toda a sua atenção nesse alvo mental. Não tente apressar o processo. Use a paciência e persistência. Talvez sejam necessárias várias tentativas até obter êxito. E não se esqueça: o senso investigativo é essencial o tempo todo. Quanto mais detalhes perceber, mais conhecimento terá do processo. Boas projeções a todos! Mais uma técnica aí para a gente experimentar várias vezes, né, Felipe? A dica está ótima. O que você achou? Eu adorei, viu, Beth? Inclusive, eu já tive algumas projeções por meio dessa técnica. É uma das técnicas que eu mais gosto, assim. Inclusive, projeções que eu apliquei a técnica sem saber que eu estava aplicando. De tanto que eu estava pensando na pessoa, preocupado com uma situação, eu acabava saindo do corpo e indo de encontro a essa pessoa. E você tinha grande afinidade, né? Porque você estava preocupado. É isso. Sim. E olha só, esse é o detalhe dessa técnica, né? Você precisa conhecer o local, ter a afinidade para conseguir sair. É uma forma de nós conseguirmos realmente fazer a descoincidência dos veículos. Vale muito a pena testar e principalmente insistir, pessoal, ok? Bem, pessoal, toda a conversa com a Marina Weiler foi muito inspiradora. Para você avançar em suas próprias reflexões, queremos fazer um convite. Acaba de sair do forno pela nossa editora, a Editares, um livro. Ele traz um assunto muito contemporâneo e que conversa com o nosso tema do programa de hoje. Nós estamos falando do lançamento do livro Ações Antifanatismo, Intensidade Lúcida em Autopesquisas e Autorreciclagens, do autor e voluntário da Conscienciologia, Daniel Mamed Borges. O Daniel Mamed, ele é voluntário do IPC, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, desde março de 2017 e professor desde setembro de 2018. O lançamento desse livro ocorre nesse sábado, dia 26 de abril, às 10h30, dentro do Círculo Mental Somático, no Tertuliário, na sede do IPC em Foz do Iguaçu. No mesmo dia, o autor participa também, às 17 horas, de live no canal da Editares, que é a editora da Conscienciologia. Se você ficou interessado, o livro é uma obra autobiográfica, gente. Ele está repleto de reflexões sobre o autodiscernimento, cosmoética, superação de limitações e de dependências. Orientado pelo paradigma consciencial, o autor compartilha os erros e acertos da atual jornada evolutiva de vida humana a partir de ações realizadas na tentativa de compreender, diminuir e superar os comportamentos fanáticos identificados nele próprio, gente. Olha que legal. Interessante, né, Beth? Se a gente for fazer uma autorreflexão, até onde que a gente não tem alguns comportamentos fanáticos ou resquícios de comportamentos fanáticos que a gente não percebe, né? É uma ótima dica. Inclusive, eu já mandei mensagem para o Mamed e disse que ele vai ter que assinar meu livro assim que eu encontrar com ele. Então, é isso aí, pessoal.
Para saber mais, fiquem atentos à programação do IPC e participem também das nossas aulas gratuitas, tanto presencialmente quanto nas aulas online. Entre no site do IPC e procure o link Eventos. Contem conosco em sua jornada evolutiva. Nós nos veremos novamente no próximo programa, lembrando sempre na última sexta-feira do mês. Boa energia a todos!